dizer também ao meu aquilo que Deus preparou para essa manhã. Eu estava ali antes de começar o culto conversando com a minha irmã, inclusive ela está assistindo a gente agora lá no Brasil. Ela mora na cidade mais longe do Brasil, Turmalina. Achar no mapa é difícil, rodando então 3 dias. Quando chegar lá, ela vai brigar comigo. E também meu amigo Marcone, que também está assistindo a gente, mandar um abraço para ele, para a esposa, família. Deus possa abençoar. A internet tem essa vantagem, a gente chega rápido do outro lado do mundo, né? Então estou feliz de estar aqui, de poder vê-los uma vez mais e de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus propôs no meu coração. Hoje é denominado um culto de missões e eu percebi, através do testemunho que a irmã Tânia trouxe e de muitos outros que nós já antes ouvimos aqui ou outros cultos, que a melhor maneira de falar de Deus é através do testemunho. Quem concorda comigo? Amém? Porque quando nós contamos algo daquilo que nós vivemos, a maneira de contar a história é diferente e ela é mais impactante. Vocês concordam comigo? Amém? Os irmãos estão aqui? Amém? Por favor, seja bem-vinda a Shelly. Mais de 2 meses que eu não te vejo. Deus te abençoe, Shelly. O Davi, meu Deus, está vivo. Glória a Deus, Davi. Deus te abençoe. Eu achei que vocês tinham sido arrebatados. Mas amém. Bem-vindos. Como sempre, o café ali esperando ele. São bem-vindos aqui. Eu faço isso que eu os considero como filhos. Amo vocês. Estava com saudade, sinceramente. Deus os abençoe. Voltando aqui à mensagem. Então a gente fala daquilo que a gente vive. A maneira de atingir o coração de alguém, ela é mais forte. Vocês estão entendendo? E acaba por você conseguir transmitir a mensagem do Evangelho. E você, através do testemunho, atente a isso, por favor. Vocês podem incutir ali o que Cristo fez na vida de vocês, contando aquilo que vocês viveram. Os irmãos estão entendendo? Como, por exemplo, vocês vão... O Rafinha também veio hoje, né? Deus abençoe vocês dois, a família toda. Muito bem-vindos aqui. E você, quando consegue contar a sua história, aquilo que Jesus fez por você, há uma probabilidade muito grande daquela pessoa ser impactada. Pergunte por quê? Porque a pessoa te conhece. O amigo do filho da irmã Tânia conhece ele desde criança. E ele percebe verdade e diz assim: o que esse rapaz está falando para mim é verdade porque eu conheço. Então, o seu testemunho tem fé, tem boa fé. E ele fundamenta-se quando é contado com veracidade, com a alma, com o coração. E o tema da mensagem de hoje é o Deus da provisão. Diga isso comigo, o Deus da provisão. Vamos lá? 1, 2, 3. O Deus da provisão. E o texto que nós vamos ler está em Hebreus capítulo 13 e o versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim, na minha versão diz assim: lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Isso aqui também é um conselho. Lembrai dos vossos pastores e da palavra, e que vos falaram a palavra de Deus e da qual a fé vocês precisam imitar, atentando para a sua maneira de viver. E o verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o escritor aos Hebreus, ele está dando um conselho que nós devemos lembrar dos nossos líderes que ministraram a nós a palavra de Deus e devemos atentar pela maneira que eles vivem. E isso nos leva a crer e a entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
Então, se isso é verdade e se isso nos move a crer, tudo o que Deus fez na nossa vida ou na vida de algum dos nossos irmãos tem um propósito. Deus não trabalha sem um propósito. Isso não foi diferente na vida daqueles a quem Jesus realizou os milagres. E quando você olha para a palavra de Deus, nós vemos que os milagres que Jesus realizou não foi realizado ou não eram realizados, pode tirar o texto, por favor, para satisfazer as vontades humanas. Mas Jesus realizava aqueles milagres para chamar as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento do reino de Deus. O que o senhor quer ensinar com isso, pastor? O que eu estou tentando te dizer, que as oportunidades ou as batalhas que nós vivemos na nossa vida, quando Jesus intervém fazendo em nós algum milagre, seja ele de que esfera for, seja financeiro, seja saúde, seja familiar, seja psicológico, sentimental, não importa, você precisa entender que esse milagre não é realizado com o propósito de nos agradar, mas com a intenção de fazer com que manifeste em nós o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Porque senão, se fosse assim, haveria acepção de pessoas. Se o milagre fosse realizado pela vontade das pessoas ou para satisfazer o coração das pessoas, haveria uma acepção. Por quê? Porque Deus faz para um e não faria para o outro. As pessoas poderiam se sentir excluídas, sim ou não? Então ele não faz com a intenção de agradar o Paulo, a Maria ou o José. Ele faz a intenção para que nós e os que estão à nossa volta vejam a manifestação do seu reino na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, quando você recebe um milagre, não precisa você dizer, olha, Deus me ama. É óbvio, nós sabemos que Deus nos ama. O seu amor é incondicional, Ele nos ama. Mas então, por que Deus me escolheu, como foi falado aqui? Muitos chamados e alguns escolhidos, porque Ele te escolheu para fazer um milagre na sua vida. Para que o reino dEle se manifeste na sua vida, o nome dEle seja glorificado através de você, aqueles que estão à sua volta, ou a quem você há de testemunhar. Então, eles apontam, os milagres que Jesus realizou, apontam para o domínio de Jesus sobre tudo e sobre todas as coisas. Isso manifesta nitidamente que Ele está no controle. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, Ele é o mesmo. O mesmo o quê? Observe uma coisa, esteja atento aos detalhes da palavra de Deus, e eu sempre chamo a atenção para isso, porque a pregação da palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Porque a Bíblia diz que quando a palavra de Deus é ouvida e compreendida, ela gera em nós a fé. E o escritor também diz, olha, eu quero que vocês estejam olhando para os vossos pastores, que eles pregaram a vocês a palavra de Deus, e ele faz questão de falar no verso 8, porque Jesus é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. O que ele está tentando nos trazer ao conhecimento? Ele está dizendo, olha, a fé, ela é motivada pelo testemunho, ela é motivada pela liderança, ela é motivada pelo seu dia a dia, onde você recebe algo de Deus, ela é motivada pela glorificação que você dá a Deus através do Espírito Santo, e isso faz um turbilhão de poder e presença dentro de nós, e que nos faz caminhar por fé, de fé em fé, até termos um dia perfeito. É isso que a Bíblia, em resumo, é isso que está falando. A fé é como se fosse um combustível que motiva o crente a caminhar. Por isso a Bíblia afirma categoricamente que é impossível alguém agradar a Deus se não tiver fé. Porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque a fé, ela galardoa, ela recompensa aqueles que buscam o nome de Deus. Então, quando eu busco a Deus por fé, e através da fé eu aproximo dEle, e o reino dEle vem sobre nós, trazendo domínio, e os milagres começam a acontecer, e Ele é glorificado. Então, se não tiver fé, não é possível que nós possamos agradar a Deus. Então,
os milagres, eles apontam para o domínio de Jesus sobre tudo e sobre todos. Significa, escute pelo amor de Deus, que quando ele faz um milagre na sua vida financeira, ele está no controle de quê? Da vida financeira, não só sua, mas de todos. Quando ele faz um milagre, igreja, por favor, atente a isso. A vida, a saúde de alguém, ele está mostrando que ele está no controle acima do que os médicos dizem. Vocês estão aqui? Quando ele faz um milagre no relacionamento, um marido ou uma esposa que não conseguiam se dar bem, não conseguiam se relacionar, ou tiveram problema de relacionamento e ele consegue restaurar uma família, ele está dizendo, eu também estou no controle das famílias. Vocês estão entendendo? Então, grave isso, por gentileza. Os milagres que Jesus realizou tiveram o propósito de fazer com que nós vejamos que Ele é o Senhor de tudo e de todos. E que Ele está no controle. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. Ponto. Não tem conversa. Então isso manifesta. Então escute aqui, olhe para mim por favor. Foram muitos milagres. Foram quantos milagres? Pergunte quem está do seu lado. Foram quantos milagres? Para ver se ele sabe. Foram muitos. Correto? Então foram muitos milagres. Diversos milagres que Jesus realizou, mas alguns deles se destacaram, foram enfatizados, inclusive pelos escritores. Muitos não foram nem registrados, mas muitos foram registrados e há propósito nisso. Um deles, a transformação da água em vinho. Os crentes, praticamente todos, já ouviram ou conhecem essa história. Jesus estava num casamento, e no casamento, a tradição daquela época era que os noivos servissem o vinho, porque o vinho, ele simboliza a alegria. E as pessoas, quando bebiam o vinho, elas alegravam o coração, aquentavam o corpo e alegravam o coração. E quando esse vinho acabava na festa, antes que a festa terminasse, era como se a alegria daquela festa tivesse sido tirada. E a mãe de Jesus vê os fatos e ela chega para Jesus e diz assim, eles não têm vinho. Jesus até dá uma resposta um pouco direta, e ele diz, o que tem eu contigo, não é chegada a minha hora, mas ele disse, eu vou resolver esse problema. Lições diversas são tiradas aqui. A primeira delas é que se Jesus estiver na sua festa, sempre vai ter alegria. Isso é fato. Não vai faltar o vinho da alegria, não vai faltar a paz dentro do seu lar. E Jesus então resolve outra coisa, escute isso, outra lição importante. Todas as vezes que Jesus faz um milagre, ele não fará mais ou menos, ele fará 100%. Por quê, pastor? Baseado na história que foi contada, desse vinho que Jesus multiplicou, o vinho que ele fez era melhor do que os que estavam servindo na festa. Escute, ele diz assim, o mestre Sala diz, mas sempre é de praxe que sirvam-se melhor vinho primeiro, e vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui através desse texto? Que parece que foi bom e depois ficou ruim, mas ele está dizendo para você que o fim vai ser melhor do que o começo. Vai ficar melhor. Você crê nisso? Diga comigo, 1, 2, 3, vai ficar melhor. Vamos lá, 1, 2, 3? Ele está dizendo isso. Outro texto interessante é a cura de um paralítico, né? Tem outro, a cura de um cego. A libertação de um homem, o gadareno, que estava endemoniado. Vocês conhecem essa história. Jesus chega lá e ele vivia entre os sepulcros, entre os mortos, e eles prendiam ele com cadeias, com corrente, ele rompia tudo pelos demônios. Jesus liberta aquele homem, manda aqueles demônios entrar naquela manada de porcos, e eles se precipitam e morrem, e a cidade toda fica sabendo que ele era. A pesca maravilhosa, aquela que Jesus fala com os discípulos, não, volte e lança do outro lado. Vocês já ouviram essa história? E quando eles vão puxar as redes, era tanto que o barco começou a querer afundar, de tanta prosperidade que chegou. Outro texto interessante, atente a isso, por favor, é a história
do filho da viúva da cidade chamada Naim, que o seu filho, a mulher já era viúva, e o filho sempre seria, naquela época, a provisão da família, principalmente de uma viúva, e o que ela tinha ainda morreu. A Bíblia conta que Jesus, chegando naquela cidade, o cortejo estava saindo para sepultar aquele jovem, e Jesus para aquele cortejo, ele para aquele ato, né, de levar o filho para sepultar, e a palavra diz que ele tocou no caixão, e aquele jovem viveu, e ele devolveu ele com vida, com saúde, com prosperidade para a sua família. Então você encontra diversas histórias, e aqui eu quero começar a ministrar ao vosso coração, sabendo nós que são diversas histórias que, no mínimo, mudou a história daquelas pessoas, e Deus sempre esteve no controle, e Deus faz diversas formas, e planejado, devidamente calculado, tudo. Você precisa crer e fortalecer o seu entendimento que nada e nem ninguém vai impedir os planos de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso, porque a maneira que Ele faz. Agora aqui entra uma questão interessante. Cada um de nós nessa manhã, os que me ouvem aqui, os que me ouvem em casa, tem uma maneira de contar a sua história, uma forma diferente de contar a sua história. A história do Antônio talvez não seja a mesma da sua esposa, Wélida. Estão vivendo juntos, moram juntos, almoçam juntos, congregam juntos, mas a história é diferente. A minha história é diferente da do Christian, do pastor, do Araújo, e assim cada um tem uma história. Mas o ponto de interrogação, ou melhor, exclamação, vamos dizer assim, na pregação de hoje é: como será, se for interrogação, que essas pessoas contavam as suas histórias? O que você imagina? A Bíblia relatou, pastor? Sim, tal relato, porque o escritor ouviu, e ele escreveu: houve uma mulher, uma viúva, de uma cidade chamada Naim, que tinha um filho, e ele morreu. Ele contou a história. Os irmãos estão aqui? É uma coisa. Outra coisa é, vamos ouvir a mulher, a mãe do menino, a viúva, contar a história. Vocês estão entendendo? É diferente eu contar a história do pastor Mazen e o pastor Mazen contar a sua história. A Tânia contou a história do filho, mas é diferente se ele vier aqui e dizer: eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu me preparei, estava indo fazer uma viagem e tal, e naquele dia, você vê a verdade nos olhos de quem conta, os olhos dele brilham. Por mais que eu conte por você, a história não fica com a mesma essência, intensidade que você conta a sua história. Quem está me entendendo? Então, se perguntássemos a eles, cada um contaria a história. E eu preparei aqui, separei um detalhe que me chamou a atenção, que aquele homem que era cego, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 24, eles chamaram, pois, aquele homem, está escrito assim, pela segunda vez, ou seja, encheram a paciência. Aquele homem que tinha sido cego, está escrito assim, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Eles falando de Jesus, pela segunda vez o texto diz. E respondeu, pois, ele e disse: se é pecador, ele respondendo a respeito de Jesus: eu não sei. Escute, olha a maneira que ele falou: uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora eu estou vendo. Ou seja, o jeito que você acredita ou que você vê sobre Jesus, eu não posso ver e entender o que você vê. E ele disse: uma coisa eu posso dizer, eu era cego e agora vejo. E ele faz uma questão que eu acho interessante, tornando a dizer: que te fez ele? Eles perguntaram. Como ele te abriu os olhos? Eles não conseguem acreditar quando nós contamos as nossas histórias. E ele respondeu com bem educado, assim, respondeu-lhes: já vos disse, e vocês não ouviram? Ou seja, vocês são surdos.
Para que quereis tornar a ouvir o meu testemunho? Quereis vós, porventura, ser também discípulo dele? Olha aqui, aí ele pregando. Vocês não estão entendendo, presta atenção no que eu estou falando. Ele está dizendo, vocês estão querendo que eu conte 1, 2, 3 vezes o mesmo testemunho. Porventura você está querendo aceitar Jesus? Aí, os que estão do outro lado, eles ficam assim como foi testemunhado aqui nessa manhã. Mas espera lá. Ele fala com tanta verdade, ele fala com tanta essência, com tanta pureza de alma, que ou eu não vou mais tocar nesse assunto, ou eu vou ter que acabar mudando para o mesmo lado dele. Ele deu um cavalinho santo aqui, né? Sabe aquelas respostas um pouco bem objetivas? Foi mais ou menos isso que ele disse. Então esse tinha um testemunho objetivo. Por que você quer saber da minha vida tanto assim? Porventura você também quer converter? Você quer entregar o seu coração a Jesus? Vou orar por você agora. Se ele veio para te tribular, a primeira coisa, ele vai te dar paz a partir daí. Mas se ele tiver com a intenção de converter, ele vai dizer, como disse aquele homem, como hão de me explicar se não há, como eu hei de entender se não há quem me explique. E aí você entende a oportunidade e começa a falar de Jesus. Então, você sabe que muita gente não vai concordar que Jesus te abençoou. Você sabe que tem muita gente que não vai entender isso. Tem muita gente que não vai concordar que ele abriu os seus olhos. Abrir os olhos aqui tem várias, vamos dizer assim, aplicações, né? Pode ser sentido físico, um cego que não enxerga, abriu os olhos e ele foi curado. Então, abriu os olhos, literalmente. Mas também poderia ser abrir os olhos do entendimento. Eu conheci um pastor, hoje pastor, na época, em Portugal até, eles foram passear e nós nos conhecemos, um homem de Porto Alegre, que ele estava passando. Eu queria que vocês atentassem a esse testemunho, por gentileza. Se alguém estiver dormindo, se dá um glória a Deus perto dele, ele vai acordar. Amém? Ou dá um queixaço assim, ó, daquele espanhol, e diz assim, na costela, porque tem uma costela que foi feita para bater, que o cara acorda na hora, é ao mesmo lugar. Pastor, o senhor está falando heresia, eu te mostro na Bíblia, ué. Você quer que eu te mostre na Bíblia? Quando o anjo chegou para acordar Pedro, onde ele foi? Nessa costela, nesse lugar. Está lá escrito que o anjo chegou e tocando a ilharga. Ilharga é a costela que sustenta. Tem um que você bate, o cara desperta na hora. Eu sei onde é, eu faço isso com o Lucas, onde eu tenho que acordar nele. É nela que se acerta, ele pula dessa altura. No culto você faz a mesma coisa. Você escolhe, você mira e vai. O cara acorda. O cara costuma ser batizado com o Espírito Santo até. Entendeu? Não deixa ninguém dormir nessa manhã, não. Então, esse irmão, ele disse que estava um dia em casa, indignado de tanta pobreza, de tanta dificuldade. Ele disse, Senhor, o Senhor é o Deus da prosperidade, o Senhor é o Deus de tal entendimento, me mostra alguma coisa. E ele disse, eu vou abrir a Bíblia. Sabe aquela oração do crente fervoroso que faz assim, vai ser aqui? E ele abriu no texto que estava escrito assim em Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz. E ele disse que deu um estalo na mente dele, houve luz, e Deus deu a ele um entendimento que havia uma brecha na lei, e ele, resumindo para você entender, que ele conseguiu montar uma pequena empresa que não só usava o intelecto, só a mão de obra, para descobrir uma questão dentro das notas fiscais, e ele se tornou um homem que hoje, até quando eu o vi, ele atendia mais de 300 cidades que eram clientes dele. Então ele diz, ele conta o testemunho, ele consegue contar melhor do que eu, é claro, né? Que Deus abriu o entendimento dele, e houve literalmente luz para o entendimento dele. E ele abriu o entendimento e ele saiu dali, escreveu tudo o que ele ia fazer e começou na segunda-feira a colocar em prática, prosperou. Nós tivemos a oportunidade de dormir na casa dele, até segurança tinha, irmãos. O cara que estava no nada foi para o meio dos príncipes. Deus abriu o entendimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, qual é a sua história hoje?
qual é o seu testemunho hoje? Qual será a sua história amanhã? Qual será o seu testemunho amanhã? O que você precisa, que você de fato nunca conseguiu alcançar? O que você precisa resolver, que você de fato nunca tem conseguido resolver? Eu quero te apresentar nessa manhã um Jesus que ainda faz milagres. É sobre ele que Hebreus estava falando, o escritor aos Hebreus estava falando. E veja que a história de um jovem, tem um outro jovem que eu conheço, escute, e eu queria compartilhar com vocês. Um jovem que morava numa cidade grande na capital, e tudo começou em 1994, numa festa de peão. O Brasil tem muito essas coisas, né? Fizeram uma festa de peão boiadeiro, mas para crente. E esse jovem foi convidado para estar ali. Ali tinha uma menina, uma jovem também, que naquele dia ele sai da sua terra, viaja cerca de 8 horas para chegar naquele lugar, para participar daquela festa. E na realidade era como se fosse uma armadilha santa. Vocês já ouviram falar numa armadilha santa? A armadilha santa é quando Deus concorda que você seja apanhado. E esse jovem chegou ali, aquele jovem se encontrou com aquela jovem, os seus corações se encontraram, e eles se apaixonaram, começaram a namorar, e foram cerca de 3 anos entre o namoro e o casamento. E tudo aconteceu conforme Deus havia traçado os seus sonhos, os seus planos. Aquele casal vinha de uma família pobre, e eles trabalhavam os dois com o objetivo de alcançar alguma coisa, e muitos sonhos, muitos projetos eles tiveram que deixar de lado, porque não alcançaram devido à sua condição financeira. Mas em 1997 eles resolvem se casar, e discutiram os termos, a forma que seria, onde iam morar, o que iam fazer, e casaram. Passado algum tempo, aquela jovem se engravidou e teve um filho. E esse filho, durante a sua gestação, foi um período muito difícil, porque não havia muita condição financeira, o jovem não tinha lá muita maturidade também, a jovem também era muito nova ainda, tinha deixado a casa dos seus pais e morar numa cidade grande, e ali eles estavam tentando sobreviver. Naquele casamento, no dia do casamento, só não faltou os convidados e o noivo e a noiva, o resto não tinha nada. O bolo foi improvisado, a roupa foi um que deu, a viagem de lua de mel não tinha, então foi uma luta para poder conseguir fazer aquilo acontecer. Mas Deus sempre teve misericórdia deles e proveu o necessário. Então, naquela época, aquele casal com muitos planos não eram tão comprometidos com o reino de Deus, com a casa de Deus, com a igreja. E eles então, mudados para aquela cidade onde eles escolheram para morar, eles foram congregar numa grande igreja. Ali eles foram aconselhados por um pastor. Inclusive aquele pastor identificou naquele jovem um chamado e disse: olha, Deus tem algo para você. E nesse mesmo ciclo surge uma gravidez. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Quando uma gravidez chega, os seus planos são literalmente alterados, né? E aquela criança começou a gerar, aquele casal amou muito aquela criança. Inclusive, numa das reuniões, o pastor orou e consagrou aquela criança ainda no ventre, dizendo: olha, que o Senhor abençoe essa criança, que ele seja temente ao Senhor. E o tempo foi passando, mas certo tempo da gravidez, eles perceberam que havia uma questão que não estava correndo muito bem. A mãe começou a ter contração prematura e corre para um hospital, e chegando no hospital, o médico disse: olha, essa criança ela está com o pulmão ainda não formado, ela não pode nascer, se ela nascer ela vai morrer. Então nós vamos internar você, jovem, você vai ficar aqui aguardando a maturação, acho que essa é a palavra correta, do pulmão, para que essa criança consiga respirar sozinha. E ali ela fica internada.
E quando um pai, escute isso, ou uma mãe, vê o seu filho tendo a probabilidade de não, aqueles projetos, aqueles sonhos, né, que já estavam sendo traçados, acontecendo dentro da mente do casal, você vê que existe uma chance daquilo ser desfeito. E aquela jovem, crendo em Deus, aquela criança foi amada pelos seus pais. No 6º mês de gravidez, começou as contrações com a intenção que aquela criança nascesse, que nascesse, de maneira que só havia uma saída. Aquela jovem disse ao seu jovem marido, disse assim, olha, eu vou ficar aqui internada, e você podia ir para a igreja e orar, e pedir Deus para fazer um milagre, porque essa criança é do Senhor. E os jovens, eles têm uma certa dificuldade de crer, porque ainda não tem maturidade, não tem conhecimento da fé. Mas ele ainda jovem foi para aquela reunião que estava acontecendo e passou ali a noite orando. E falando com Deus, Deus, olha aquela criança, salva aquela criança, não deixe ela morrer, cuida da esposa, dá um jeito para eles sobreviverem. Resumindo, passou a noite de vigília em oração e retornou para sua casa. Quando ele chega na sua casa, por volta das 11 horas da manhã, o telefone tocou e era uma chamada que vinha do hospital. Aquele jovem atende aquele telefone e já apreensivo, quando você está esperando uma notícia, é normal que o seu coração fique apreensivo, você não sabe se vai vir uma notícia boa, uma notícia ruim. E ele disse, o que aconteceu? Aqui é do hospital, nós estamos ligando para avisar que o seu filho nasceu. Aquele jovem ficou em pânico até, assustado, porque não sabia se nasceu significava está tudo bem, ou se nasceu significava uma tragédia. E ela disse, olha, eu vejo que você ficou em pânico com a notícia, deixa eu te dar um aviso, só para você chegar vivo aqui. O seu filho de nota de 0 a 10, ele recebeu 9, ou seja, está tudo bem com ele. Você pode vir para o hospital para poder conhecer o seu filho. Então aquele jovem sai correndo e vai para aquele hospital, e quando ele chega lá, ele encontra com a sua jovem esposa que estava ali já andando no hospital, já tinha tido parto, entre aspas, normal, e estava já caminhando, e ele encontra com ela e pergunta, e aí, como que estão as coisas? Ela disse, olha, eu tive contração por mais de 60 horas. Eu cheguei a pedir os médicos para ligar para você, para poder autorizar que tirasse o bebê, porque eu não aguentava mais de dor. Mas quando eu não aguentava mais de dor, ela disse, eu lembrei que você estava orando lá, nossos familiares estavam orando, e pedi a Deus para que fosse comigo. E chegou a hora de eu ir para o parto. E eu disse, Senhor, ela disse, vai comigo. Eu preciso de um milagre agora. E aquela jovem disse, não tem ninguém aqui comigo, não tem meus pais, não tem meu marido, não tem ninguém. Mas o Senhor nunca me deixou. E ela entra para o hospital, para a sala de parto, e ela põe o teu anjo comigo. Durante a gravidez, aquela jovem gostava muito de ouvir músicas clássicas, para acalmar o bebê, diante de tanta tribulação e batalhas que eles passavam no casamento, na vida financeira. E aquela música clássica acalmava o coração da jovem e também do bebê. E o que Deus faz? Diga comigo assim, Deus sempre nos surpreende. Na hora que ela orou e disse, Deus, eu preciso que o Senhor ponha o teu anjo aqui comigo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo maestro que sabia tocar saxofone. E diz assim, para você ter paz, ela testemunha dizendo assim, eu ouvi que alguém pegou um saxofone e começou a tocar uma música suave. E na hora que eu estava em pânico, chorando, sem ninguém, de repente eu vejo o bebê sendo colocado sobre mim. Ele havia nascido e já estava chorando, respirando com saúde e em paz. Ou seja, Deus cuida dos detalhes. Quando aquele jovem pai chega no hospital e encontra aquela jovem que estava ali andando e testemunhando que Deus havia cuidado e que estava tudo bem,
E ele pergunta, e aí, como é que está? E ela foi e contou esse detalhe que eu acabei de contar para vocês. Eu estava aqui orando e Deus mandou um anjo. E eu ouvia literalmente alguém tocando e dizendo, fiquem calma, vai dar tudo certo. E nosso filho nasceu e está tudo bem. Aquele jovem procura a enfermeira, onde ele está? Está na incubadora, por ele ter nascido prematuro, ele vai ter que ficar aqui pelo menos mais 2 dias, porque nasceu com 6 meses e pouco, 7 meses, ele vai ter que ficar na incubadora, e o pai sai correndo para ver o bebê. A hora que ele vê o bebê, ele fala, nossa, mas que menino feio. A enfermeira vira para ele e diz assim, a cara do pai. Acontece essas coisas, né? Nos hospitais, não sei se, Rafa, quando você foi ver, você deve ter falado que menino bonito, que todo pai fica fingindo que os meninos é bonito. Mas não é, irmãos. Menino tem cara de joelho quando nasce. Achou feio também? Então, aquele pai fez a mesma coisa, que menino feio. E a enfermeira falou que você é a cara do pai? Falou, não. Então, aquilo acontece, resumindo, viu o bebê, estava tudo bem. Eles voltam para casa. E Deus então dá um chamado para aquele casal. E eles foram viver numa terra muito distante de onde eles viviam. Foram enviados para um lugar muito distante. Chegando lá naquele lugar, Deus dá um chamado ministerial para aquele jovem. E pela segunda vez, a sua agora jovem senhora, já com seus 33 anos de idade, ela engravida outra vez. E tem outro bebê. E para que Deus fosse de novo glorificado, outra gravidez de alto risco. De maneira que o bebê tinha risco de não sobreviver, porque tudo que os médicos falavam dizia, olha, esse bebê pode não sobreviver. Mas no final, resumindo, Deus faz de novo com maestria outro milagre. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um Deus que não mudou. É o mesmo ontem, hoje, e Ele será para sempre. Essa família que eu contei para vocês, hoje são servos de Deus. Aquela jovem já é uma senhora que hoje teme ao Senhor. O pai já é um senhor que teme ao Senhor. Os seus filhos, um deles completou 26 anos anteontem, chamado Lucas Tales Gomes Paz. O outro chama-se Mateus. Eles são a minha família. E essa é a minha história. O que eu estou contando para vocês não é o que eu ouvi falar. Eu estou dizendo para vocês de um Deus que faz dentro da nossa casa. E Deus dá um talento para um, dizendo, você cuida da mídia. O outro diz, você toca. O outro, ela diz, aconselha, ore. A outra, ele diz, prega um pouco sobre mim, fale da minha palavra. Jesus colocou no meu coração para dizer para vocês que Ele nunca deixou vocês. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei que história você está contando. Eu não sei se é de alegria, se choro é de alegria, se o seu choro é de decepção, se o seu choro é de tristeza, se o seu choro é de paz. Mas uma coisa eu posso dizer, como disse aquele cego, ele não estava contando uma história de terceiro, ele estava dizendo, eu estou falando que eu sei que Jesus pode resolver. Você precisa crer nele. E eu te pergunto nessa manhã, qual a sua história? Qual é o seu milagre? Em inglês diria, what do you need? Não é assim, Tânia? O que você precisa? Eu quero desafiar você pela fé. O texto que nós lemos diz assim, olhe para os seus pastores. A maneira como eles têm vivido, não foi isso que nós lemos. E lembrai que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Eu estou falando para você de um Jesus que restaura casamento. Ele fez isso na minha casa. Que faz um feto sobreviver e virar homem. Faz uma mãe estéril gerar filhos. Faz um pobre se tornar patrocinador das missões.
ele faz um triste alegrar o coração dos outros. Ele levanta o caído. Ele exalta o que está abatido. Ele fortalece aquele que está fraco. O nome dele é Jesus. Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está no controle de todas as coisas. Eu tenho orado a Deus e dito: Senhor, guarda-nos nessa cidade, nesse país. Ontem o pastor Edson me ligou. Ele disse: Paulo, como é que estão as coisas aí? Eu disse: olha, parece estar melhores. Muita gente angustiada. Ele disse: nós estamos orando para Deus esconder vocês. Deus pode te esconder. Deus pode te guardar. Você precisa ter paz. A sua alma precisa descansar em Deus. E confiar de que Ele nunca perdeu o controle. Aquela mulher, a viúva, ela dizia assim: acabou. O meu filho morreu. Não tem mais jeito. Jesus chega. Não, eu não falei nada. Eu não disse que acabou. Ele toca no caixão e o menino viveu. O cego talvez dizia: não tem graça não ver a vida. Não tem graça não enxergar as coisas. Ele disse: não, não é assim. Veja. Quem está me entendendo? Eu estou tentando te mostrar que Ele pode fazer. E que os seus sonhos, os sonhos dele para você não podem ser frustrados. Aquilo que Ele tem para você não vai dar errado. Você pode rodar a terra toda, você pode rodar o mundo inteiro. Ele nunca vai. A Bíblia diz que Ele ajunta os seus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Obrigado, filho. Ele te cuida. Ele cuida de você. Ele está no controle. Amém? Eu quero que você creia nisso. Eu quero que nós tenhamos testemunho para dar. Eu quero que você abaixe a sua cabeça por um segundo. Feche os seus olhos, se possível for. E nós vamos ouvir uma canção para a gente encerrar. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Você tem que crer nisso. A vontade é tua. É dele, ele está no controle. A minha vida em tuas mãos está. Senhor. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Rasgue o seu coração nessa manhã. Entregue os seus sonhos ao Senhor. Nenhum dos teus planos diante da presença dele podem se frustrar. Deus nunca errou. Não se frustrarão. Ele está permitindo a sua aprovação, as suas batalhas, as suas lutas. É Ele quem autorizou isso. Os planos de Deus. Talvez você pergunte, mas por que Ele permitiu essa enfermidade? Para Ele manifestar o reino dele sobre você, te Pode o curando. vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem, se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Escute isso. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode me ajudar.
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Você pode ficar de pé. Quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que conforte o seu coração. Ontem eu recebi uma mensagem de um irmão aqui. Como eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio, mas para proteger essa pessoa, eu gostaria, não farei. E eu perguntei para ele, esse jovem senhor, eu disse, como estão as coisas? Ele disse, pastor, não está fácil. A minha esposa está doente, tem feito quimioterapia, a enfermidade bateu na porta da nossa casa. Ele diz, tem dia que ele não sabe se vai trabalhar, se ele fica com ela. E quando ele vai trabalhar, fica preocupado como ela está em casa. Ela não tem força para ir trabalhar. E os médicos dizem, vai dar certo, mas a esperança da pessoa ela vai sendo minada, não é verdade? Só quem está lá dentro é que sabe a dor que sente. E eu disse para ele, vai na igreja hoje. Ele disse, olha, tem dia que nós queremos ir, chegamos a arrumar para ir, mas quando ela vai andar, ela não tem força para aguentar o seu corpo, e tem que voltar e ficar em casa. Você acha que está difícil para você? Aí eu disse para ele, uma coisa eu sei. E ele disse, eu também sei. Ele respondeu, Deus está no controle. Uma coisa que é interessante, que Deus não deu um gigante grandão para Davi. Ele deu um gigante do tamanho que ele conseguia matá-lo. Disse, você é grande, mas o meu Deus é maior que você. Isso significa que a Bíblia também diz que ninguém é provado além do que seja capaz de se suportar. E que Deus não tenta ninguém. Deus até permite que sejamos provados para sermos aprovados. Você precisa sair daqui com a sua fé motivada de que Deus está no controle e que vai dar certo. Ore, fale com Ele, faça a sua consagração, faça o seu propósito. Diga, Senhor, eu quero glorificar o seu nome. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. E você vai perceber que as coisas vão começar a sair do onde estão e voltarem para o seu trilho. Eu olho hoje para os meus filhos. Cadê o Lucas? Hoje não é mais feio. Vocês estão rindo de quê? Vocês concordam comigo que é um homem que toda sogra queria ter como genro? E diz assim, meu Deus. Teve uma irmã que diz assim, se eu tivesse uma filha, ainda bem que não tinha, né? Ainda bem não tinha. Eu queria que casasse com esse rapaz. Pensa num homem bonito, trabalhador, fazendo propaganda. Aí vem o outro, Mateus, um talento de Deus. A minha esposa, uma bênção. Uma bênção. Quando lá em casa tem um termômetro, quando eu sei que as coisas estão tudo bem. E sei também quando está mais ou menos. Quando está mais ou menos, ela faz o melhor pudim do mundo. Essa semana ela fez 2 vezes. E quando está muito bom, ela faz ambrosia. A linguagem de amor dela é essa. Mas eu vou trazer para vocês algo que prova que eu estou bem. Descubra alguma coisa na sua casa que te mostre que as coisas estão caminhando conforme Deus quer. Amém? Você tem que entender isso. E eu ontem, e eu vou finalizar aqui. Fique de pé um pouquinho, você ainda é jovem. Tem um outro casal que eu tive a oportunidade de conhecer ontem. Esse casal, o homem vai ser deportado agora, no próximo mês. Eles estavam tendo uma grande discussão por questão do que é meu e o que é seu. Isso é meu, o que tem meu é meu, o que é seu é seu, o que é seu é seu, é seu é seu. Aquela discussão que tem marido e tem esposa que acha que pode discutir, né? E nessa discussão, vai e vem, é meu, é seu no Brasil. Vieram para cá pobres os dois, pagando coiotes, miseráveis. E Deus vai e diz assim, eu vou abençoar vocês. Aí os dois ficaram ricos. Quando os dois ficam ricos, em vez de juntar riqueza para ficar milionário, diz, o que é meu, o que é seu. E começam a brigar. Numa discussão dessa,
a mulher vai saindo, ele põe a mão e diz: não, eu estou falando com você, não sai. O filho entendeu que era agressão. Call the police. Eles chegaram, cadeia, e diz: você tem 24 horas para desaparecer daqui. Cadê a riqueza? Tive a oportunidade de falar com ele ontem. E não sabe o que fazer. Ou sai, ou vai para a cadeia. Tudo que foi construído, 22 anos de trabalho, ficaram em 2 horas. Acabou tudo. A vida dele, aí está vendendo tudo, dando as coisas para os outros, para tentar, porque eles dizem: olha, damos a oportunidade de desaparecer daqui. A família vai ficar, a mulher vai ter cidadania, os filhos são americanos e a vida dele acabou. Vale a pena? Resolva as suas questões. Você não está na sua terra e nem se tivesse, deveria agir assim. E agora, ontem nós fomos lá, um rapaz até foi para olhar, para comprar umas coisas, que está vendendo tudo, porque precisa ir embora. E aí, alguém aconselhou ele: vai lá e conversa com o juiz, talvez ele te dá mais um dia. Aí foi com humildade agora: ó, senhor doutor juiz, eu agi errado e tal. O juiz disse: então eu vou esperar você vender as suas coisas para não sair dando as coisas para os outros. Tal dia você tem que deixar esse país. Não sabe nem se verá mais os seus filhos. Terrível, né? Então por que, pastor, o senhor está dando um conselho? Eu errei muito na minha vida também. Às vezes a gente acha que está com razão, que você está certo, que eu que mando. Não é bem assim. Quando o homem diz assim: Senhor, a partir de agora o meu caráter é o Senhor que vai mudar. O meu jeito não é mais o meu, é o do Senhor. As coisas são diferentes. Amém? Mulheres e homens, fica o conselho. Preste atenção. Não é você que rege a sua vida, é o Senhor. Não é você que está no controle das suas coisas. Você está no controle de tudo. E aí Deus fala assim, tem um texto na Bíblia, pastor, me dá só mais um minuto. Aquele jeito de pregador itinerante. Eu já estou terminando. Chamado de fio de prata. Você já ouviu falar disso na Bíblia? Fio de prata. E a Bíblia fala: quando o seu fio de prata romper, acabou. E a gente fala: Aí Deus vem no fio de prata e faz assim, ó. Seu quê? Ele vai e faz assim, ó. Seu fio de prata rompeu. Seu coração diz assim: não posso mais bater. Seu pulmão disse: eu não posso mais trabalhar. E a sua alma diz assim: para onde eu vou agora? Deus está no controle da nossa vida. Tudo é para Ele. A glória dEle, a honra dEle. E nós somos privilegiados de estarmos aqui. Então cada dia que você sai para trabalhar, eu levanto, eu tenho feito isso como testemunho. Diz: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo frio. E falo sério, eu não gosto do inverno. Ele sabe que eu não gosto. Aí quando eu falo não gosto, ele manda nevasca. Aí não gosta, ele manda chuva. Mas eu não gosto. Entendeu? Eu quero que você dê um jeito nisso. Converse, chegue num acordo, pare com essas coisas. O tempo está passando. Ontem eu falei com o pastor Edson quase 1 hora. Eu falei com ele: você deve estar com saudade de mim, que você me ligou 2 vezes esse mês, essa semana. Aí ele disse: não, é verdade o que você falou. Aqui passa 1 semana, passa 2 semanas, quando você olha passou 52 semanas, quando você olha passou 20 anos. E você continua achando que está certo. Hello? Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Guarde o nosso coração, não deixe essa palavra ferir ninguém, mas faz com que ela atinja o alvo pela qual o Senhor destinou. Que chegue no coração desses que ouviram aqui, que ouviram em casa, e que glorifique o teu nome por essa palavra. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos que ouviram, e que o Senhor possa ser glorificado agora diante do Senhor. E nessa oração eu deixo o meu muito obrigado, e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o